Mas aí, eu estou desde o início do programa falando que hoje nós iríamos falar muito sobre o testemunhos de São José, famílias que cultivam essa devoção. São muitos testemunhos de São José que intercede. E hoje eu tenho a graça e a alegria de receber aqui no Pai Passando na Frente, ao vivo, está aqui do meu ladinho, ó, a Adélia Laura Félix de Araújo. Ela é catequista e que em sua família tem 4 José, gente. Minha prima tem 1. Ela tem 4. É verdade, Adélia? Vou corrigir. Minha família tem 6. 6 José? 6 Josés, vou corrigir. Me conta aí, quem são esses Josés da sua vida? Então, eu tenho o meu sogro, que é José Pedro, meu pai, José Davi. Ai, você emociona daí, eu também fico emocionada de cá. O meu filho mais velho, que é José Pedro, o José Davi, que é o do meio, e o José Miguel. Que linda! É bom falar de família, não é? Ah, é bom maravilhoso. Olha é lá, uma aconchego. imagem da sua família. Ai, meu Deus do céu. Meu céu! Você sabe que os seus filhos vieram aqui na TV Pai Eterno antes que você, né? Ao vivo, presencial. Vieram, com né? sua mãe, Dona Terezinha. Mãe foi. Na época eles vieram falar, inclusive foi até nessa época de devoção a São José, da importância de cultivar, né? O que eles achavam, vieram falar, meu nome é José, eles foram lindinhos demais. Obrigada. E hoje a mãe veio aqui falar como que foi que aconteceu, que começou essa devoção a São José na sua vida. Bem, a gente, quando tá solteira, né? A gente quer encontrar o José da vida da gente. Com certeza. Eu fui ousada, né? Eu peguei um pedaço de papel onde eu estava triste, não tinha ninguém em casa, e escrevi todos os predicativos que eu queria no grande homem da minha vida. Eu coloquei todas as qualidades nesse papel. Eu ia trazer o papel, mas eu falei assim, será que eu levo? Será que Podia eu não ter trago. Podia. Eu tenho guardado lá. E nesse papel eu coloquei todas as características. Eu coloquei, Senhor, eu quero o meu José, né? Um homem que seja família, que valorize o meu mais profundo valor, né? Porque eu casei virgem, né? Então, assim, que desse valor a essa minha condição, né? E que fosse trabalhador, que amasse a mãe, o pai. Fui ousada. Aí eu falei assim, escrevi lá no final. Não economizou nas características boas, não. Economizei. Aí eu coloquei lá no finalzinho, assim, isso tudo que eu tô sentindo dói. Porque a gente, quando tá sozinha, quando tá na busca, né, na oração... Parece que demora, né? Ansiedade. Maria, e se a gente soubesse que o tempo de Deus é tão lindo, que dá tudo tão certo. Acontece na hora certa. Que acontece na hora certa. Tanto que eu coloquei na Bíblia e esqueci. Então, eu coloquei no papel aquilo que eu sonhava para mim e pus dentro da Bíblia. Deixei lá. Isso foi em dia 24 de agosto de 2003. Literalmente um ano depois, no dia 24 de agosto de 2024, eu conheci o meu José. E como? Então, o que você conheceu? Eu conheci o meu José num passeio. Tá? Eu fui dançar e ele estava lá. Que chique. E eu conheci. E a primeira coisa que eu perguntei, qual que é seu nome? Ele falou para mim, José Pedro. E aí, fui embora, chegou na porta da minha casa, ele veio tentar me dar um beijo. Aí eu olhei para ele e falei assim, José Pedro, eu não fico. Esse negócio de ficar não é comigo. Né? Eu acredito muito no relacionamento quando ele é construído na rocha, né? Então, eu te dar um beijo aqui agora, quem vai me garantir que depois você volta? Então, eu prefiro... Ele falou, não, tudo bem, eu te entendo, tal, ótimo. Aí me deixou em casa, aí nessa hora ele desceu comigo, né? E tinha 3 escadinhas. E no que tinha as 3 escadinhas, minha mãe vinha descendo a escada. E minha mãe descendo, ela falou assim pra mim... Dona Terezinha. Dona Terezinha. Aí ela virou pra mim e falou assim, gente, lá vem a Adélia, que outra marmota pra eu conhecer, né? Aí na hora que ela chegou, olhou assim pra ele, falou assim... Eu falei, mãe, eu quero te apresentar esse rapaz. Minha mãe falou, minha filha. Minha mãe pensando, que marmota, que, né? Vai me apresentar mais outra marmota. Aí pensou assim... Qual que é seu nome, meu filho? José Pedro. Prazer, Dona Terezinha. Minha mãe fechou a porta. Eu entrei. Ela olhou para mim e falou assim, é seu marido. Pronto. Aí eu peguei e virei para ela e falei reza. assim, eu falei, mãe, que isso? Meu marido, o menino vai embora. Eu não fiquei com ele, né? Eu não beijei sem estar namorando. Nunca mais vai me ligar, não. Tô acostumada. É seu marido.
E aí, dito e feito. Quando nós tínhamos mais ou menos uns 2 anos e meio de namoro, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor resolver minha vida, né? Porque eu já tinha 30 anos, né? Eu queria até a festa de Trindade. Eu prometo que eu vou distribuir 500 dúzias de rosa. E minha mãe falou assim, minha filha, 500 dúzias é muita rosa. Pega 300 dúzias, tá bom. Aí eu falei, então tá. 300 dúzias de rosa, pega aí, multiplica. 3.000 e quantas rosas? 3.000, 12 vezes 3 dá 3.600 rosas. 3.600 eu falei, mas eu vou. Pois dito e feito. Noivei antes da festa de Trindade. Casei em abril, tá chegando aniversário meu de casamento, vou fazer 16 anos de casado. Louvado e eu Deus. E meu José viemos para a porta de Trindade entregar as rosas. E eu não tinha a noção da proporção que eram essas rosas. 3.600 rosas. Muitas rosas. Quando a gente começou a distribuir as rosas às 6 horas da manhã. E ele abraçou tudo isso junto com você. Ai, é meu José. Tinha como ser diferente? Não tinha. Que linda história. Ele abraçou, ele não tinha crisma. Então, assim, quando eu fui contando tudo para ele, eu falei assim, olha, eu sou virgem, eu quero levar isso pro meu casamento. Ele falou assim, então eu te abraço, eu te acolho nisso. Você não fez crisma, faça a crisma. Eu acho que por trás de um grande José sempre tem uma grande Maria, né? Com certeza. É um entrelaçar, né? E aí essa devoção de São José, que te levou a pedir o seu José, que te levou a viver esse namoro santo, toda essa devoção, você aprendeu lá na sua família? Na minha família. Na minha família. No meu lar. Minha mãe, ela sempre confiou muito na gente. Ela falava assim, eu confio nas minhas filhas. Elas entendendo que o corpo é templo e morada do Espírito Santo, elas podem estar onde elas estiverem. Em qualquer lugar. Posso estar numa boate, num show ou na missa. Eu vou ter aquela consciência. Entendendo que eu tenho essa consciência do que meu corpo é uma igreja, né? E para isso eu levei. E aí eu encontrei o meu José e aí viemos distribuir. Quando nós terminamos de distribuir as rosas, era por volta de 12:30. Quando eu entrei em Trindade, todas as imagens estavam com as rosas aos pés. Eu falei assim, gente, eu não tinha noção da proporção de 3.600 rosas. As rosas eram desse tamanho, cabo. A gente mexia com decoração, né? Então a gente conseguiu umas rosas bem grandes. Quando a gente entrou em Trindade, todas as imagens estavam com flores em volta. Então, assim, e eu prometi, a nossa necessidade que eu sempre quis ter filho homem, né? E meus três são homens. E aí você foi conduzindo a sua família. Conduzindo a minha família. Nessa devoção a São José. Nessa devoção a São José. E aí veio o primeiro filho, o segundo e o terceiro. Quando o primeiro filho, na hora de fazer o ultrassom, aí meu marido falou assim, gente, se for homem, eu falei, vai chamar José Pedro. Aí, e dito e feito, era homem. E se você virar para os meus filhos e perguntar por que você chama José, eles vão te responder assim, para ser um grande marido e um homem trabalhador. Por quê? Porque o grande marido não é preguiçoso. Ele não reclama do trabalho, ele educa os filhos, ele tem ânimo para levantar e trabalhar como o meu José faz. Tem dia que o meu José chega em casa, tá verde, de tão cansado. Mas ainda assim ele é alegre com os filhos, ele é comunicativo, ele abraça, ele acolhe, ele vai brincar de bicicleta com os meninos. Esse é um grande homem. E é o que a gente vê hoje, eu vou ser muito sincera, a gente vê homens muito frustrados, às vezes porque as mulheres querem entrar nessa função de ser José, né? E nós temos que respeitar essa função de ser José, que é aquele homem, que é dos homens, que é aquele homem que realmente é aquele que arregaça as mangas e vai, enquanto a gente está ali cuidando, zelando da família, sabe? E aí a Adélia está aqui falando da história dela, de tudo que ela conquistou, de tudo que ela tem vivido no seu dia a dia. Coisas lindas, não é? Mas isso não quer dizer que a Adélia também não passe por alguns perrengues, dificuldades. Ave Maria. Mas aí, ela fica valorizando os perrengues e as dificuldades? Porque com certeza em cada perrengue, em cada dificuldade, ela tá lá com a mesma fé, que ela foi lá escrever o bilhetinho, colocou na Bíblia. Diante do perrengue, da dificuldade, ela tá lá com a mesma confiança
que ela foi lá e escreveu o bilhetinho. Né? Eu tenho um testemunho do meu José Miguel, que com 5 anos sofreu um acidente. José Miguel é o mais novo, mais novinho. novo. A gente tem uma fazenda de produção de leite, tudo, e queijo. E ele levou a bicicleta e ele foi atropelado pela bicicleta. A bicicleta virou uma bola e ele teve a vida restaurada. Olha. E durante todo o processo, São José, valei-me. Eu rezava Sempre rezando. para São José, o terço de São José, o tempo inteiro, 24 horas. Eu vi ele sofrendo, às vezes com a perna doendo, ele na cadeira de rodas lá por esse período, fazendo a oração do terço de São José, 24 horas. E na educação dos filhos, você também tem sempre cultivado essa devoção, porque você já... Com certeza, falou... sempre falo para eles, né, do grande homem que ele foi, por favor, assumir uma família, né, de santidade como ele assumiu, de ser pai, que ensinou uma profissão para um filho, é muito bonito. Eu falo que o nome que a pessoa carrega tem um poder muito grande na vida. Se ele sabe desse poder do José que tem no nome, tanto que eu até vi você falando José Felipe para sua, né? Você se corrigiu, por quê? As pessoas perguntam assim, as pessoas chamam ele de José Pedro, de José Davi ou de Neto, né? Não, eu sempre fiz questão. As pessoas falam assim, Pedro, não é Pedro, é José Pedro. Não é Davi, é José Davi, pelo peso que o nome tem na vida. Muito né? bom. Ô, Adélia, se fosse para você, se fosse não, eu quero que você olhe para a câmera agora e deixe uma mensagem para as pessoas, famílias que estão em casa, que precisam cultivar essa fé no coração, né? Que precisam cultivar essa confiança na intercessão de São José, buscar inspiração neste santo para conduzir a família. Deixa uma mensagem para essas famílias que têm essa vontade no coração. Ótimo, é o seguinte, homens, sejam homens, vão para a igreja, se estabeleçam espiritualmente nessa fortaleza, abrace a vida de São José na sua vida como um espelho. Carregue realmente a graça de ser pai, de ser família, de fazer acontecer na doação sem cobrança. E mulheres, respeitem os Josés de vocês nessa posição de ser aquele que é o braço de condução, né? Que é a engrenagem para tudo fluir, com bastante amor, com receptividade. E diante de vocês eu digo que não tem erro quando nós fazemos acontecer e temos como espelho um grande homem, como São José. Né? Seria isso. E ele sempre mesmo. Intercede por nós, né? Sempre intercede por nós, pelas famílias. Muito. Que você continue cultivando essa fé no coração. Amém. Muito obrigada por vir compartilhar com a gente esse testemunho lindo. Conheço a Dona Terezinha já tem muito tempo. Ela está no nosso coração e com certeza toda a família. Que vocês continuem sendo essa família tão bonita, sempre conduzida por essa fé nos santos, em Deus. Gente, enfim, obrigada. Continue assim. Obrigada, tá bom? Viu? E sempre quando puderem, vem aqui falar dessa vida de fé, dessa vida de luta. Venho sim. Tá bom? E a gente falando aqui que a gente se emociona, né? Mas é porque isso é o Espírito Santo. Existem vários tipos de emoção. A emoção feliz, alegre, é essa que a gente tem aqui. E o coração que arde, ele se emociona mesmo, Isso né? mesmo. Isso é Deus. Isso é Deus, isso é Deus que toca o coração da gente. É verdade. Falar de Deus, obrigada, pode ficar aí. viu? Falar de Deus, a gente se emociona, a gente chora, a gente ri, mas o importante é que a gente está cultivando a fé no coração, não é? E aqui, do ladinho da Adélia, vou para um rápido intervalo, daqui a pouco tem muito mais aqui no Pai Passar na Frente, hein? Tá só começando essas histórias, esses testemunhos lindos que você com certeza está sendo animada a viver a fé aí na sua vida, não é? É isso que a gente quer, é esse o nosso objetivo. Volte sempre. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Me sinto em casa. Pronto. Obrigada.